Fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aí trazendo mais um teste psicotécnico, a nossa aula de número 5. E os nossos testes hoje vai ser diferenciados. Então fique até o final desse vídeo para você ficar por dentro aí dos testes que são cobrados no exame. Então, se você quer aumentar a sua chance de ser aprovado, já ir para o seu exame, sabendo o que você vai encontrar lá, então você precisa assistir esse vídeo até o final, beleza? Então já deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e vamos ver aí esse primeiro teste psicotécnico. Olha só, pessoal, esse teste aí funciona de que maneira? Vocês observam aí as figuras ilustradas, certo? E vocês irão fazer o quê? Vocês vão ter um tempo para olhar as figuras, um tempo máximo aí de 1 minuto, dependendo do examinador, tá? Mas no geral é 1 minuto para vocês olharem essas imagens e depois vocês receberão uma folhinha que já vai estar aí com vocês em mãos e vocês irão descrever nessa folha o máximo de figuras que vocês conseguirem memorizar, beleza? Então algumas imagens aí, como vocês iriam escrever na prova de vocês, por exemplo, criança brincando de bola, uma pessoa pulando corda, uma pessoa sentada pescando um peixe, uma criança soltando pipa, o sol com nuvens à frente. Isso são exemplos que vocês irão descrever no exame de vocês. Então, quanto mais figuras vocês conseguirem decorar e descrever na folhinha, vai aumentar a chance aí de vocês serem aprovados nesse teste aí, tá bom? Vamos ver o próximo teste aí para vocês ficarem por dentro e irem preparados para o exame de vocês. Acompanhe aí. Esse próximo teste, turma, é um teste de atenção concentrada, um teste muito cobrado nos exames psicotécnicos. E esse teste funciona de que forma? Observem essas 3 figuras destacadas no quadro verde, certo? E observem que existem várias figuras abaixo. E como que vocês irão resolver esse teste? Vocês irão encontrar essas 3 figuras que estão destacadas acima e todas as vezes que vocês acharem uma figura exatamente igualzinha, como vocês estão vendo aí em cima, vocês vão traçar um risco nessa figura, tá? Então eu recomendo a vocês já fazerem na primeira linha, certo? Da esquerda para a direita. Todas as vezes que vocês acharem uma figura igual, vocês vão sublinhar. O tempo desse teste é em média ali de 2 a 3 minutos, mas o tempo quem vai determinar é o examinador, tá bom? Então, quanto máximo de figuras vocês conseguirem identificar, já fazer o traço, aumenta a chance aí de vocês passarem também nesse teste, tá? De acordo com o que eu estou aqui falando com vocês, já estou aí sinalizando algumas figuras para vocês verem aí como que vocês irão fazer no dia do teste de vocês. Então, se vocês resolvendo já na primeira linha, chegou até o final, pula para a segunda linha, vai encontrando as figuras, vai sublinhando, beleza, terminou a segunda, pula para a terceira e assim sucessivamente. Quando o examinador marcar para vocês dizendo que é para vocês pararem, vocês param e acabou o teste, beleza? Agora vamos ver como que funciona o próximo teste. Nesse teste, turma, mais um teste aí de atenção concentrada. Esse teste tem opções para vocês escolherem aí, que é vocês identificarem qual é a próxima figura que vai aparecer nesse pontinho de interrogação. Mas vamos ver aí como que funciona esse teste aí dos pauzinhos, tá bom? Observem que na primeira figura nós temos aí um tracinho vermelho, certo? Ele está praticamente aí de fundo. Vocês vão entender o porquê. Na próxima figura nós temos aí um pauzinho preto, tá? Um tracinho preto deitado, certo? E observem que ele está sobre o pauzinho vermelho, correto? Na terceira figura nós temos o pauzinho vermelho lá de fundo, certo? O preto em segundo plano, deitado,
E agora nós temos o tracinho amarelo em terceiro plano, tá bom? Nesse momento, ele está em primeiro lugar aí à vista, certo? Na quarta figura, entrou mais um pauzinho aí, que é esse tracinho roxo, que está sobre o tracinho amarelo, correto? Até entendido? Então, beleza. Continuando agora na quinta figura, a gente observa que os mesmos pauzinhos se encontram nos mesmos lugares. O vermelho de fundo, o preto em segundo plano, o amarelo em terceiro plano e o roxo em quarto plano. Só que agora mudou o sentido do tracinho roxo. Veja que ele está em diagonal, certo? Para um lado, e agora ele está diagonal para o outro lado. E também mudou o tracinho amarelo, certo? Ele estava tombado para um lado e agora está tombado para o outro lado. E o vermelho e o preto continuam nas mesmas posições. Observaram isso aí? Então vamos lá, continuando. Agora na sexta figura, o tracinho roxo já não está mais. E agora ficou o tracinho amarelo. E na sétima figura, saiu o tracinho amarelo e ficou somente o tracinho preto e o vermelho. E agora, pessoal, seguindo essa lógica aí, tá? De pauzinhos, acrescentando uma sobre a outra e depois saindo de uma sobre a outra, qual é a próxima figura no pontinho de interrogação? É o pauzinho que está em pé, esse tracinho vermelho, tá? Não é o preto. Prestem atenção nas cores, tá? Então, se a sua escolha foi a letra B de bola, meus parabéns, você conseguiu solucionar esse teste. Vejam só, pessoal, esse teste palográfico. Vou mostrar para vocês aí o modelo que funciona e o modelo que não funciona. E o tempo para a realização desse teste é de pelo menos aí 5 minutos. Tem muita gente que tem medo de fazer esse teste, mas é um teste bem simples e fácil de fazer, só requer concentração e que faça com bastante calma. Onde vocês estão vendo o Vzinho aí em verde, são exemplos que são aceitos no teste, tá? Vejam que o primeiro exemplo, onde estou sinalizando aí para vocês, são os tracinhos que foram feitos bem perfeitamente, bem alinhados e os espaços corretamente certinhos, uma após outra, tá? Tem gente que consegue fazer essas marcações aí tranquilamente. Não pode usar régua, não pode usar um pedaço de folha para você usar como régua para você fazer esses tracinhos certinhos, tá? Não pode usar nenhum tipo de recurso. Então, quando o examinador mandar você começar o teste, você vai começar aí fazendo os seus tracinhos e ele vai dizer, faz um traço. Você vai fazer esse traço aí em horizontal e ele vai mandar você continuar. Aí você vai voltar a fazer os tracinhos novamente. Então, todas as vezes que o examinador ou a examinadora mandar vocês fazerem um tracinho no sentido horizontal, vocês vão fazer o traço e depois vocês vão voltar a fazer esses tracinhos verticais novamente, tá? Nesse segundo exemplo também é um exemplo que é aceito no teste. Vejam que os tracinhos, as pontas dos tracinhos não estão totalmente alinhadas. Reparem que tem umas que desceu e outras que subiu. Mas observem que o espaçamento entre uma e outra está ali bem padronizada. Não está 100%, mas está padronizada, tá? Então, nesse caso também é aceito. No terceiro exemplo, pessoal, como vocês observem aí, vejam que alguns traços estão mantendo um padrão, estão ali um ao lado do outro, mas observam que no decorrer ele está meio que decaindo, tá? Mas não está caindo demais. Então esse é um terceiro exemplo que é aceito. Agora vamos ver os exemplos que não são aceitos nos testes palográficos. E se você fizer isso daí, você será reprovado. No primeiro exemplo de um teste que é reprovado, vocês observem
que tem o tracinho aí que está em pé, tá? Começou certo. E aí a pessoa foi lá e o próximo tracinho botou tombado, no outro já deixou tombado invertido, botou o tracinho mais lá para cima e deixou um espaço muito desproporcional e aí voltou a fazer os tracinhos novamente. Aí um ficou para cima, outro para baixo, outro tombado novamente. Pessoal, esse exemplo aí, a pessoa é reprovada, tá? Não faça isso daí. E agora nesse outro exemplo que eu estou mostrando aí para vocês, é quando tem aquele espertinho ou aquela espertinha que tá com preguiça de fazer os pauzinhos aí e quer fazer poucos para conseguir completar toda a folha o mais rápido possível. Você será reprovado, reprovada se você fizer isso no seu teste. Eles não aceitam que você faça isso deixando um espaçamento muito grande entre uma e outra, tá? Então, como eu falei, não tenha pressa para fazer esse teste. Faça o máximo de linhas que vocês conseguirem fazer e sempre fiquem atentos às orientações do examinador, o que é muito importante para facilitar na aprovação do exame de vocês, beleza? Então, memorizem esses exemplos aí que são aceitos e esses daí que não são aceitos. Então, pessoal, seguem o exemplo correto, tá? E não caiam nesse exemplo aí da preguiça. Façam com bastante calma e com bastante atenção, que eu tenho certeza que vocês irão se sair muito bem. Vamos ver o nosso próximo teste. Esse teste é um teste que eu postei esses dias como short pro pessoal e eu não dei explicação e não dei a resposta. Eu simplesmente pedi ao pessoal para deixar a resposta deles nos comentários. E hoje vou estar trazendo a explicação desse teste para vocês, tá? Esse é um teste de atenção calculada e vocês irão ver aí como que se resolve esse teste. Observem, pessoal, que nesse teste aí tem esses pauzinhos aí pintados em preto, certo? Então temos um pauzinho mais 2 e mais 3 pauzinhos. Está dizendo que ele é igual a 12, a soma de todos esses pauzinhos aí. Observem que todos os pauzinhos estão na mesma posição e estão totalmente padronizadas. Todas elas são exatamente iguais uma à outra. E para a gente solucionar a parte de baixo e descobrir qual é o valor que está no pontinho de interrogação, a gente precisa colocar valores em cada um desses pauzinhos. E como que a gente resolve isso daí? Simples assim, pessoal. Vocês vão contar quantos pauzinhos tem aí. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pauzinhos iguais, certo? Como o valor desses 6 pauzinhos está dizendo que é 12, então a gente vai dividir esses 12 por 6, então cada pauzinho desse aí corresponde ao número 2. Agora a gente indo para a linha de baixo, a gente consegue já resolver. O primeiro pauzinho, como a gente já sabe que é o valor de 2, então vai ser 2 mais 2 mais 2 é igual a 6, beleza? Então a resposta certa aí foi a letra B de bola. Viu como foi fácil de resolver? Vamos ver agora o nosso próximo teste. Professor, que teste é esse? É um troço, um bicho de 7 cabeças. De jeito nenhum vou conseguir fazer um teste desse no meu exame psicotécnico. Calma, que esse teste é bem simples e fácil de se fazer, tá? Até porque vocês terão aí, ó, um tempo para a realização de 1 minuto e 30 segundos. E a meta é vocês fazerem ao mínimo aí 7 linhas, tá? E como que funciona esse teste, professor? Me explica aí. Olha só, vocês vão observar na primeira figura que está na coluna do lado esquerdo. Vejam que tem uma figura aí e ao lado tem uma setinha, certo? Olhando essa figura, a primeira figura, vocês vão pegar o seu dedo indicador e vai deslizar nessa linha, do início até o final. Todas as vezes que vocês acharem uma figura exatamente
igualzinho nos mínimos detalhes a essa primeira figura da primeira coluna, vocês vão dar um traço nela, beleza? Resolveu essa primeira linha, vocês vão partir para a próxima linha. E na próxima linha, observem que a figura mudou. Então, como que vocês irão continuar a fazer esse teste? Vocês vão olhar o exemplo da figura, certo? Vai deslizar o dedo e todas as vezes que vocês acharem a figura exatamente igualzinha, vocês vão fazer um traço na figura, beleza? Chegou até o final da linha, dessa segunda linha, conseguiu achar todas as figuras iguais, vocês vão pular para a próxima linha. Vejam que na terceira linha é uma figura diferente, certo? Aí vocês vão memorizar essa figura, vão deslizar o dedo novamente da esquerda para a direita. Todas as vezes que vocês acharem a figura igual, vão fazer um traço novamente, e isso sucessivamente, linha por linha, tá? Só vocês ficarem atentos aí nessa primeira figura da primeira coluna, que é a figura de exemplo para vocês marcarem as demais figuras, certo? E lembrando, só para reforçar, é um tempo de 1 minuto e 30 segundos. Dá para vocês fazerem com bastante calma, tá? Só requer atenção aí de vocês para vocês conseguirem se sair bem nesse teste. Vamos ao próximo teste, turma. Esse próximo teste que eu vou mostrar aí para vocês é um teste bem simples e fácil também de se resolver. Vejam só. Observem que no quadro existem vários números e no centro nós temos aí um pontinho de interrogação. E a gente precisa descobrir qual é o número que vai entrar nesse pontinho de interrogação. Professor, como que eu vou fazer isso daí? É bem simples, olha só. Na primeira linha, da esquerda para a direita, nós temos o número 2, 5 e 1, ok? Somando as três, nós vamos encontrar o número 8, certo? Olhando da primeira coluna de cima para baixo, nós temos o número 2, 4 e o número 2, correto? Somando eles, nós temos 4 mais 2 igual a 8, ok? Então, continuando, vamos lá. Na terceira linha de baixo, nós temos o número 2, o 0 e o número 6. Somando os três, 2 mais 0, continua o 2, mais 6, igual a 8. Agora, olha só. Da terceira coluna, daí de cima para baixo, nós temos o número 1, 1 e o número 6. Somando os três, nós temos 1 mais 6, igual a 8. Então, observem que vocês começando tanto de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, irá sempre fechar o número 8, certo? Isso o somatório. Então, qual vai ser o valor nesse pontinho de interrogação? Aí vocês vão fazer o quê? 4 mais 1 igual a 5. Até chegar ao número 8, preciso de quantos números? Preciso do número 3, tá? Então, nesse pontinho de interrogação aí, o que iremos encontrar é o número 3. E para vocês verem que realmente é o número 3 nesse pontinho de interrogação, se vocês forem pegar na parte de cima da segunda coluna, pegando o somatório do número 5, mais o número 3 e mais o número 0, vamos encontrar o somatório de número 8 também, tá? Então a resposta certa aí realmente foi a letra A, o número 3, sendo aí no ponto de interrogação. Esse teste é um teste bem simples e bem fácil de se resolver. O teste quer saber qual é o número identificado no encaixe das peças. E como que a gente resolve esse teste aí? Vocês só precisam identificar a ordem das peças, tá? Então vocês precisam achar a primeira peça, a peça do meio, tá? Que é a peça que se encaixa tanto na primeira quanto na terceira peça. E precisa também achar a peça final, tá? Então, qual é a primeira peça aí, pessoal? É a peça de número 6, tá? Vejam que na parte esquerda está totalmente lisa. Então, a número 6 é a primeira peça. Agora, a peça do meio. Qual seria
a peça do meio, seria a peça de número 9, porque vejam que na peça de número 6 tem uma abertura no lado direito, e na peça de número 9 tem o encaixe para uma peça que tem abertura no lado direito, certo? Então elas se encaixam uma com a outra. E a terceira peça agora ficou fácil de se resolver. É a peça de número 4, que tem esse encaixe no lado esquerdo e que se encaixa na abertura do lado direito da peça de número 9. Então a sequência correta é 6, 9, 4. Então a resposta certa aí foi a letra C de casa. Esse próximo teste é um teste também bem simples e fácil de se resolver. Vocês só precisam estar atentos no formato das figuras e nas cores também, beleza? O teste quer saber qual é a próxima figura. Observem que na primeira coluna nós temos um quadrado, um círculo e um triângulo, certo? Na segunda coluna nós temos um triângulo, um círculo e um quadrado. E na próxima coluna nós temos um quadrado, um triângulo e agora nós temos um ponto de interrogação. E a gente precisa descobrir qual é a figura que entra aí nessa coluna. Seguindo a lógica aí, vocês observaram que na primeira coluna nós temos um quadrado, um círculo e um triângulo. Observem que são figuras diferentes. Agora na segunda coluna nós temos um triângulo, um círculo e um quadrado. E novamente são figuras diferentes. Então, seguindo esse raciocínio, na terceira coluna como que vai ser? Vai ser um quadrado, um triângulo e um círculo, certo? Então a gente já sabe que nesse pontinho de interrogação vai entrar aí um círculo. Só que a gente agora precisa saber qual é a cor, porque das opções que vocês têm aí abaixo, nós temos a letra E e a letra F. Na letra E é um círculo vermelho e na letra F um círculo verde. E como que a gente consegue descobrir isso daí? É bem simples. Vejam que o quadrado, nós temos um quadrado vermelho na primeira coluna, um quadrado verde na segunda coluna e um quadrado amarelo na terceira coluna, certo? Agora, no caso dos triângulos, nós temos na primeira coluna um triângulo amarelo, na segunda coluna um triângulo verde e na terceira coluna um triângulo vermelho. Então, são essas três cores que estão sendo trabalhadas aí, um vermelho, um verde e um amarelo. Então, seguindo a lógica, olha só, nós temos um círculo verde, um círculo amarelo e qual é a próxima cor que está faltando? É o círculo vermelho, isso aí. Então, a resposta certa aí desse teste psicotécnico foi a letra E. Vamos ao próximo teste. Agora, turma, fiquem atentos a esse teste aí que é muito cobrada nos exames psicotécnicos. Professor, só de olhar já tá me dando dor de cabeça. Calma, que esse teste é bem simples e bem fácil de fazer, tá? Você vai sair daqui do nosso vídeo sabendo exatamente como solucionar, ou seja, como resolver esse teste psicotécnico, e quando você chegar lá no seu exame, você vai conseguir fazer tranquilamente, beleza? Vamos lá, turma. O tempo para a realização desse teste aí é de no máximo 1 minuto e 30 segundos. E a meta aí é encontrar o máximo de figuras iguais, que é esse exemplo que vocês estão olhando na parte superior aí da imagem, tá? Essa imagem que está destacada com essa cruz e esses 4 pontinhos pretos. E olha só, como que faz esse teste aí? Vocês vão aí na primeira coluna, vejam que tem uma setinha apontada para baixo, certo? Aí o que vocês vão fazer? O que eu recomendo vocês fazerem? Com o dedo indicador, vocês vão deslizar de cima para baixo todas as vezes que vocês encontrarem a figura exatamente igual, como está mostrado de exemplo para vocês logo acima, vocês vão fazer um traço, tá? Se caso o examinador mandar vocês circularem, vocês vão fazer um círculo. Se ele mandar vocês fazerem um traço, façam um traço. Vocês só têm que obedecer ao que o examinador mandar vocês fazerem, beleza?
Então vamos lá, continuando aí a explicação, vamos supor que na primeira coluna vocês conseguiram encontrar todas as figuras. Professor, eu terminei a primeira coluna, e agora o que eu faço? Na próxima coluna, vocês vão marcar agora de baixo para cima, seguindo a setinha indicada aí no teste. Por quê? Porque quando o examinador mandar vocês pararem, vocês vão parar exatamente aonde vocês conseguiram chegar ali. Se você pula da coluna, fora da ordem, tá? E sai marcando para tentar dar uma de esperto ou de esperta, você será reprovado e reprovada nesse exame. Por essa razão que a setinha está aí, para ser obedecida. Então vocês começam na primeira coluna, de cima para baixo, achou todas as figuras. Vai para a segunda coluna, de baixo para cima. Terminou, você vai para a terceira coluna, de cima para baixo. Achou as figuras, façam o traço. Agora pula para a quarta coluna, agora de baixo para cima, e vai sublinhando e identificando as figuras. Ao fim do prazo do exame, o examinador vai mandar vocês pararem, tá? Aí é nessa hora que vocês vão parar e não vão marcar mais nada. Então, turma, esse teste aí é um teste de atenção e de muita concentração. Se vocês marcarem uma figura errada, vocês vão fazer mais um traço ali como um X, para ele saber aí que você marcou a figura errada. E aí vocês continuam marcando as figuras que vocês viram aí, que é a figura idêntica ao que está apresentado para vocês, tá? Parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. É um teste bem simples e fácil de fazer, tá bom? Então, só reforçando para o bem de vocês, não tentem bancar os espertos. Seguem todas as instruções e orientações do examinador. Se lá no exame de vocês essas setas estiverem em sentidos contrários, por exemplo, aqui está trabalhando no sentido vertical. Se no exame de vocês estiverem no sentido horizontal, seguem a seta na ordem como está apresentada no teste, tá bom? Porque se você tentar uma de esperto, eles vão saber, porque na hora que eles mandarem você parar, vai ver que você marcou uma figura fora da linha no tempo que ele mandou você parar. E por causa disso, você vai perder aí pontuação. Só para você entender bem, vamos supor que na hora que o examinador mandou você parar, você estava resolvendo a 7ª linha, sendo que você bancou uma de esperto e já lá na 11ª linha você já marcou algumas figuras, sendo que entre a 11ª linha e a 7ª tem a 8ª, a 9ª e a 10ª. Então o que ele vai entender? Que você pulou a ordem da sequência. Então por causa disso, essas figuras que você acertou lá na 11ª linha não será considerada, pois você seguiu fora da ordem como foi pedido, beleza? Então fiquem sempre atentos às orientações do examinador. Fazendo isso, você vai garantir a sua aprovação tranquilamente, beleza? Se você gostou do nosso conteúdo, quer assistir mais conteúdos como esse, vai estar o link aí para vocês da nossa playlist completa com todos os nossos testes psicotécnicos. E após a aprovação no seu exame psicotécnico, se prepare para a prova teórica do Detran, continuando acompanhando aqui o nosso canal, pois diariamente nós temos simulados da prova teórica do Detran, sempre com dicas e macetes e estratégias de análise de alternativas para facilitar a sua aprovação de primeira, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e acompanhe o nosso canal diariamente.